Bem-vindos a uma jornada para o mistério e o inexplicável, onde vamos explorar as fronteiras do sobrenatural e o profundo silêncio da Igreja Católica. Em várias partes do mundo, fiéis afirmam ter testemunhado milagres, visões sagradas, mensagens divinas e aparições que mudaram vidas e mobilizaram multidões. Mas o que acontece quando a Igreja decide não reconhecer esses eventos? O que há por trás do silêncio que cerca algumas dessas manifestações? Prepare-se para descobrir histórias envoltas em mistério, fé e controvérsias, onde a linha entre o sagrado e o questionável se mistura. Vamos nos aprofundar nos detalhes e nas consequências desses milagres proibidos. No vasto panorama das manifestações religiosas, o fenômeno das aparições apresenta um enigma multifacetado, um mistério que, mesmo nas eras mais céticas, desperta tanto fascínio quanto dúvida. Desde os primeiros registros, a história das aparições evoca o inexplicável, um paradoxo entre o visível e o invisível, que ao mesmo tempo é próximo e inacessível. Elas são sempre revelações que transbordam o humano, como uma fresta pela qual o sagrado vislumbra o mundo, uma ruptura temporária entre o plano terreno e o divino. Mas o que torna essas experiências mais perturbadoras é o fato de que nem todas são acolhidas e aprovadas pela Igreja, o que adiciona ao mistério uma camada de silêncio e ambiguidade. Com efeito, a Igreja Católica estabelece critérios minuciosos para avaliar essas manifestações. São requisitos que vão além do que o olho vê e que buscam discernir entre o que é fruto da fé sincera e o que pode ser desvio da doutrina. Não basta que uma visão pareça autêntica para a Igreja. É necessário que ela não contradiga as Escrituras, que suas mensagens estejam alinhadas aos valores fundamentais da doutrina e que tragam, sobretudo, um impacto duradouro e positivo para a comunidade. Nesse processo, vemos uma instituição que busca equilibrar a tradição e a espiritualidade com a razão e o ceticismo, uma busca por evitar que o entusiasmo do devoto se converta em um ímpeto sem raízes no ensino religioso. Contudo, o fenômeno das aparições não é apenas uma questão de fé e dogma. Ele se torna, em muitos casos, uma força cultural. Aquele que testemunha uma aparição, que tem acesso ao que se acredita ser uma visão do sobrenatural, não é apenas um indivíduo. Ele torna-se o centro de uma rede complexa de crença, esperança e, não raro, de contestação. Muitas vezes, essas visões são interpretadas como uma prova da proximidade do divino em um mundo que se vê cada vez mais distante do transcendente. Para alguns, a aparição é o vislumbre de uma realidade superior que transcende a esfera do racional e do explicável, e seu impacto reverbera através de gerações. Portanto, mesmo antes de serem investigadas ou reconhecidas, as aparições configuram um fenômeno de proporções quase míticas. Elas representam uma fronteira entre o mundo que conhecemos e o que apenas intuímos, onde o sagrado surge no comum e o mundano, por um instante, é tocado pela eternidade. Em cada aparição, encontramos um paradoxo. Por um lado, visões e experiências extraordinárias que fascinam e comovem. Por outro, o silêncio e a contenção da Igreja, que muitas vezes evita validar tais fenômenos. Por que alguns relatos de aparições recebem o status de milagres, enquanto outros são relegados ao esquecimento? É nesse campo nebuloso entre o sagrado e o mundano que observamos as decisões que a Igreja toma para preservar a fé e a estabilidade da doutrina. Quando um fenômeno é aceito oficialmente, ele se torna parte da tradição, daquilo que é conhecido e vivenciado por milhões, mas quando é rejeitado, ele permanece na memória da comunidade, imortalizado pelo entusiasmo dos fiéis e pelas histórias que se espalham como lendas. Ao longo da história, algumas aparições receberam um reconhecimento quase imediato. Esses casos tornaram-se parte do imaginário religioso, como os célebres eventos de Fátima ou Lourdes,
onde testemunhas aparentemente comuns descreveram visões da Virgem Maria. Com o passar do tempo, esses locais transformaram-se em centros de peregrinação, moldando a fé de milhões e deixando um legado visível. Em contraste, outros relatos, apesar de igualmente impressionantes, nunca tiveram esse reconhecimento. Esses eventos foram mantidos à margem, nas sombras, considerados um ponto de tensão entre a igreja institucional e a fé popular, porque então um evento é lembrado e honrado, enquanto o outro é esquecido. Em muitos casos, a decisão da igreja se baseia não só nas mensagens transmitidas, mas na natureza das revelações. Quando uma aparição evoca temas de advertência ou sugere mudanças drásticas para a humanidade, a igreja adota uma postura cautelosa, evitando promover o que poderia criar ansiedade ou confusão espiritual. Além disso, a própria localização e o contexto cultural das aparições influenciam a decisão. Regiões isoladas ou particularmente fervorosas têm o poder de produzir movimentos inteiros baseados em suas próprias interpretações, o que pode desafiar a autoridade e o controle da igreja sobre a narrativa sagrada. Dessa forma, o reconhecimento ou o silêncio sobre as aparições não é apenas uma decisão doutrinal. É uma negociação complexa entre o institucional e o popular, entre a luz e a sombra, entre o que é oficial e o que é vivido silenciosamente pela fé do povo. Esses milagres proibidos representam talvez uma faceta oculta da espiritualidade, onde o divino surge, mas a voz da igreja permanece contida. Nas aparições, as mensagens que surgem carregam um peso incomensurável. São palavras que tocam o espírito dos fiéis e trazem à tona os mais profundos mistérios da fé. Muitas vezes, essas mensagens não são simples palavras de consolo, mas sim advertências, profecias, visões de um futuro envolto em escuridão ou esperança. No entanto, quando essas mensagens abordam temas de grande impacto ou sugerem catástrofes e mudanças iminentes, a Igreja Católica costuma adotar uma postura prudente, hesitando em reconhecer oficialmente o fenômeno. Qual é o papel dessas mensagens e o que elas revelam sobre a relação entre o humano e o divino? Cada mensagem profética carrega em si uma dimensão enigmática, uma tentativa de conectar o terreno ao transcendente. Para os videntes, essas palavras são mais do que meras orientações. São visões que exigem reflexão e, em muitos casos, ações concretas. Em muitas dessas aparições, a figura celestial comunica advertências, pedidos de mudança, conversão, orações constantes. Ao fazê-lo, a mensagem cria uma ponte, um convite à humanidade para reavaliar sua vida e seus valores. Mas, ao mesmo tempo, essas profecias carregam uma responsabilidade. A Igreja, como guardiã da fé, precisa pesar cuidadosamente o potencial impacto dessas mensagens no coração e na mente dos fiéis. Um aspecto delicado é a própria natureza das profecias. Algumas delas trazem consigo visões de catástrofes globais, enquanto outras, previsões de renovação e paz. Nos dois casos, elas evocam reações intensas. Quando uma profecia prevê calamidades, surge a possibilidade de pânico entre os fiéis e um questionamento profundo sobre o sentido da fé e do sofrimento. Nessas situações, a Igreja adota uma abordagem cautelosa, protegendo os fiéis de uma interpretação errônea que possa gerar medo e ansiedade. Assim, uma profecia que não é reconhecida oficialmente pode parecer abandonada, mas na verdade é uma tentativa de preservar a serenidade dos devotos, mantendo-os afastados de interpretações alarmantes. É interessante observar que, mesmo quando não há reconhecimento oficial, algumas dessas mensagens encontram eco entre os fiéis, que as interpretam como uma prova de que o céu continua a falar, mesmo em silêncio. É como se, entre o enigma e a restrição, os fiéis buscassem no silêncio oficial uma confirmação discreta,
uma oportunidade para fortalecer a própria fé naquilo que é intangível. Ao examinar essas mensagens, a Igreja caminha na tênue linha entre a devoção genuína e o zelo protetor, garantindo que a fé seja uma força que une, não que divide. No entanto, a dúvida permanece. Até que ponto uma mensagem não reconhecida, ainda assim, revela algo verdadeiro, oculto sob o véu do mistério? A força da fé popular em torno das aparições não reconhecidas é um fenômeno tão intrigante quanto as próprias visões. Quando uma aparição ocorre, especialmente em locais afastados ou em comunidades devotas, não é raro que ela se torne o centro de um fervor popular, uma devoção que pulsa com intensidade, independentemente do parecer oficial. Esse tipo de fé se constrói a partir das histórias, dos testemunhos e da experiência coletiva, criando um santuário invisível que resiste ao tempo e às controvérsias. Para muitos, a aparição transcende a necessidade de aprovação. Ela existe, é vivida, e sua verdade ressoa no coração dos fiéis, mesmo que em silêncio. Em várias comunidades, esses locais de aparições se tornam pontos de peregrinação, onde fiéis e curiosos se reúnem para partilhar experiências e buscar respostas para suas próprias angústias. A fé popular encontra nesses lugares um espaço para se expandir, para se transformar em algo vivo e pulsante. Embora esses encontros e celebrações não tenham o respaldo formal, eles formam um tecido de devoção que resiste ao controle e à autoridade institucional. É o poder da devoção popular em sua forma mais pura. Uma fé que não se dobra ao reconhecimento oficial, mas que se ergue como um elo entre o humano e o divino. Contudo, essa força também gera um ponto de tensão para a Igreja, que frequentemente se vê diante do desafio de equilibrar a devoção popular com o cuidado doutrinal. Em muitos casos, as autoridades locais tentam conter ou direcionar esse entusiasmo para evitar que a fé se desvie para interpretações ou práticas questionáveis. No entanto, o povo devoto, movido por uma fé inabalável, muitas vezes ignora os avisos, defendendo que o milagre é maior do que a instituição. Para essas pessoas, o reconhecimento institucional é secundário. O que importa é a experiência da presença divina, visível e tangível em suas vidas diárias. Cada aparição rejeitada ou ignorada pela Igreja alimenta, de certa forma, uma chama naqueles que sentem que o sagrado se manifestou para eles. Independente da aprovação formal, eles veem nas visões e nos relatos dos videntes uma fonte de esperança e de renovação espiritual. Algo que vai além da doutrina e que toca o próprio espírito. A fé popular se torna, então, um mistério por si mesma, uma força que pulsa, que mobiliza e que transcende as fronteiras do visível. Assim, convidamos você a seguir nosso canal e fazer parte deste espaço de reflexão. Compartilhe conosco suas impressões e mantenha-se conectado, que possamos juntos explorar os mistérios da fé e do sobrenatural. As investigações conduzidas pelo Vaticano sobre as aparições são processos meticulosos que envolvem uma combinação de fé, ceticismo e precisão teológica. Quando uma aparição é relatada, especialmente uma que mobiliza milhares de fiéis, o Vaticano se vê diante de uma decisão complexa: permitir que o fervor se espalhe ou controlar cuidadosamente a narrativa. O que poucos sabem é que há uma rigorosa investigação para cada alegação, um processo que pode levar anos ou até mesmo décadas antes de qualquer pronunciamento oficial. Esse método cuidadoso reflete a seriedade com que a Igreja considera os relatos de aparições, buscando evitar interpretações precipitadas e preservar a integridade da fé católica. Quando uma alegação chega ao Vaticano, ela passa por diferentes etapas de análise. Primeiramente, são formados comitês de especialistas em teologia, psicologia
e, em alguns casos, até mesmo ciência, que avaliam não apenas o conteúdo das mensagens, mas também o contexto social e psicológico dos envolvidos. Esses especialistas investigam os videntes, suas vidas e a coerência de suas narrativas em busca de inconsistências ou sinais de fraude. Nada é deixado ao acaso, pois a Igreja acredita que, ao reconhecer uma aparição, está validando algo que impactará a fé de milhões, e isso exige uma abordagem cautelosa e minuciosa. No entanto, a decisão de reconhecer ou não um evento como milagre não depende apenas da autenticidade do fenômeno em si. Há pressões externas, tanto religiosas quanto políticas, que influenciam o processo. Aparições com teor profético ou que parecem desafiar as doutrinas estabelecidas podem gerar divisões e polarizar a comunidade de fiéis. Em alguns casos, as mensagens contidas nas aparições são vistas como ameaças ao status quo, fazendo com que o Vaticano tome uma postura mais silenciosa. Assim, o reconhecimento de uma aparição é muitas vezes tanto uma questão espiritual quanto uma decisão estratégica. Esse silêncio, que pode parecer uma ausência de posicionamento, é, na realidade, uma escolha deliberada. A Igreja opta por manter o mistério, protegendo a fé da exploração ou do sensacionalismo. Para muitos, essa atitude gera frustração e desconfiança, mas para o Vaticano é uma forma de evitar que a devoção se transforme em histeria ou fanatismo. A Igreja acredita que seu papel não é apenas identificar milagres, mas também guiar os fiéis com prudência, para que a fé permaneça uma fonte de unidade e serenidade. E assim, o silêncio torna-se também um ato de fé, uma maneira de preservar o que, por definição, é sagrado e eterno. Os videntes, aqueles que afirmam ter testemunhado aparições, ocupam uma posição singular e paradoxal dentro do fenômeno religioso. Na maioria das vezes, são indivíduos comuns, frequentemente crianças ou jovens, escolhidos em regiões remotas e de origens humildes, o que confere um ar de simplicidade e autenticidade aos seus relatos. É quase como se o sobrenatural escolhesse o coração puro e desprovido de pretensões para revelar suas mensagens. Em suas palavras e atitudes, eles são vistos como canais puros para o divino, vozes de uma verdade que muitos consideram além de qualquer manipulação ou artifício humano. A escolha desses videntes, especialmente quando crianças, adiciona uma camada de mistério e de vulnerabilidade à experiência. Em muitas narrativas, são retratados como seres frágeis, inesperadamente tocados por algo muito maior do que eles próprios. Mas essa aparente escolha divina também traz consequências difíceis. Em várias ocasiões, a vida dos videntes muda drasticamente após uma aparição. Eles enfrentam um escrutínio implacável por parte das autoridades eclesiásticas e são pressionados a comprovar sua experiência para céticos e devotos. Muitos passam a carregar um fardo espiritual e emocional, um peso que torna a vida comum quase impossível, como se a própria normalidade lhes fosse retirada. O Vaticano, ciente da influência que esses videntes podem exercer, conduz análises rigorosas sobre eles, avaliando desde seu comportamento até suas motivações, para detectar sinais de possível fraude, manipulação ou alucinação. Mas o que realmente marca esses videntes é a resiliência com que sustentam suas histórias. É comum que, mesmo diante da incredulidade e do isolamento, eles mantenham a mesma narrativa, não raramente repetindo a mesma visão, a mesma mensagem, com uma precisão que desafia a lógica e desperta a curiosidade até dos mais céticos. Esses detalhes reforçam a impressão de que suas experiências ultrapassam o mero entusiasmo religioso, tornando-se para muitos uma prova de que há algo de divino no que relatam. A vida após a aparição raramente é simples para esses videntes. Muitos enfrentam críticas severas, são ridicularizados e até rejeitados em suas comunidades. Contudo, a convicção inabalável que apresentam é, para muitos, uma prova genuína de sua experiência.
A coragem que esses videntes demonstram ao sustentar suas visões é por si só uma lição de fé que transcende o veredicto oficial. Para eles, a aparição não é apenas uma experiência pessoal, é uma missão sagrada, algo que os transforma e os coloca à parte do mundo, como se fossem tocados por uma realidade que poucos ousariam contemplar. Com a modernidade, o fenômeno das aparições entrou em uma nova era, onde o sagrado encontra o efêmero mundo das tecnologias e das redes sociais. O impacto da mídia moderna transformou o alcance dessas histórias, possibilitando que visões e mensagens celestiais se espalhem com uma rapidez inimaginável em séculos passados. Hoje, uma aparição pode ser transmitida ao vivo, suas imagens e relatos compartilhados globalmente em segundos, o que dá início a um novo tipo de devoção, onde o local e o global se entrelaçam. Mas o que esse fenômeno significa para a Igreja? Uma instituição que preza pela cautela e pela ponderação na interpretação do sobrenatural. A disseminação rápida e irrestrita de informações sobre aparições cria desafios complexos para o Vaticano. A Igreja vê-se diante da tarefa quase impossível de conter o fervor e evitar distorções, pois cada história, cada vídeo, cada imagem de uma aparição pode adquirir vida própria e espalhar-se sem controle. As redes sociais possibilitam que fiéis em qualquer parte do mundo participem de uma devoção local, tornando-se, mesmo à distância, peregrinos virtuais. Mas essa multiplicação da fé também gera reações variadas, interpretações radicais, especulações e, em muitos casos, teorias da conspiração que questionam a própria autoridade eclesiástica. Ao mesmo tempo, o ceticismo moderno alimenta uma audiência pronta para questionar, investigar e muitas vezes desafiar as interpretações oficiais. O fenômeno das aparições, que sempre carregou um mistério sagrado, hoje é dissecado e debatido em fóruns públicos, transformado em objeto de análise e muitas vezes de descrença. Esse acesso sem precedentes gera o risco de trivializar o sagrado, ao mesmo tempo em que atrai multidões em busca de experiências transcendentais. Diante desse cenário, a Igreja deve escolher entre o silêncio prudente e a intervenção direta, consciente de que qualquer posicionamento será visto sob o microscópio das redes. A popularidade das aparições modernas revela uma sede por espiritualidade que persiste, apesar das tecnologias e da ciência. O fascínio pelo sobrenatural não diminuiu. Ele apenas encontrou novos meios de se expressar. A Igreja, nesse contexto, continua a desempenhar um papel de moderação e cautela, um guardião da fé que procura preservar a essência do mistério em uma era que exige respostas imediatas e conclusões apressadas. No entanto, o desafio de manter o equilíbrio entre a devoção popular e a tradição milenar parece cada vez mais complexo. É como se o sobrenatural, ao se revelar nos dias atuais, testasse não só a fé, mas também a capacidade humana de viver entre a razão e o mistério, o visível e o invisível. A jornada pelas aparições não reconhecidas nos leva, finalmente, a uma reflexão profunda sobre o papel do silêncio e do mistério na fé. Ao longo dessa série de relatos, testemunhamos como a Igreja navega por águas turbulentas, onde o sagrado se encontra com o duvidoso e onde o fervor popular muitas vezes ultrapassa os limites da prudência. Em cada aparição silenciada há uma escolha deliberada, uma tentativa de proteger o coração dos fiéis de ansiedades ou de desvios perigosos. Mas, ao mesmo tempo, cada silêncio é também um convite ao mistério, um chamado para que aqueles que creem sigam sua fé de forma pessoal e íntima, sem buscar todas as respostas. Essa tensão entre o visível e o invisível, entre o reconhecido e o esquecido, reflete a própria essência da fé. Em um mundo que se transforma rapidamente e que busca compreender tudo com clareza absoluta, a decisão de não reconhecer oficialmente uma aparição
pode ser vista como uma forma de preservar aquilo que é imponderável. Para a Igreja, a fé não deve ser algo totalmente explicável ou domesticado. Ela deve conter o desconhecido, o indizível, algo que toque a alma de uma forma que nenhuma palavra ou declaração formal poderia alcançar. Esse silêncio, portanto, torna-se uma defesa do sagrado em sua forma mais pura. Contudo, o impacto dessas aparições não cessa. Cada relato continua vivo na memória dos fiéis, um lembrete constante de que o divino pode se manifestar de maneiras inesperadas, desafiando as categorias convencionais da razão e da doutrina. Ao final dessa reflexão, resta-nos uma pergunta. Talvez esses milagres silenciosos estejam aí justamente para nos lembrar de que a fé é, por natureza, uma experiência de mistério, uma entrega ao que não se pode ver ou explicar. É uma forma de buscar o eterno em meio ao efêmero, de encontrar o divino mesmo no silêncio. Se essa jornada pelo mistério e pela fé ressoou em você, não deixe de se inscrever em nosso canal. Ative o sininho para continuar explorando as verdades e os segredos que permeiam nossa crença e compartilhe este vídeo com outros que, como você, buscam entender mais sobre o divino. Afinal, às vezes, é no silêncio e na partilha que encontramos as maiores revelações.